Amém. Vamos trocar uma ideia, conversar um pouco hoje a respeito de um tema que Deus colocou no meu coração. E antes de dar sequência, antes da gente se aprofundar naquilo que Deus quer falar aos nossos corações, eu gostaria de chamar a atenção eu não sei se você, assim como eu, cresceu dentro de um berço, dentro de um contexto cristão, mas seja como for, em algum momento da sua caminhada, da sua trajetória cristã, em algum momento você se deu conta que existe um universo superior e você se abriu a esse universo por meio da fé cristã. Ainda que você, como disse, você tenha ingressado, você tenha iniciado desde a sua infância dentro de um contexto religioso cristão, em algum momento as palavras do Senhor, as palavras do Evangelho fizeram sentido para você. Eu gosto de pensar que todos nós temos algo adormecendo dentro de nós e que é despertado pelo poder das palavras do Evangelho. E essa fé, ela é gerada. Essa fé, ela é construída. Essa fé, como diz a palavra do Senhor, ela vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. E eu sou fascinado pelas palavras do Evangelho que tem o potencial, o poder de despertar algo dentro de você. Mas eu sou ainda mais fascinado pelas palavras que são externalizadas pelos lábios que proclamam essa mensagem. É verdade que quando nós paramos para ouvir a palavra de Deus, isso gera crescimento. Por outro lado, quando nós paramos para reproduzir a palavra de Deus, para falar em nome de Deus, isso gera sofrimento. Sofrimento porque quando nós estamos, eu, o pastor Wagner ou qualquer outro que tem a difícil missão de trazer a palavra de Deus, nós estamos durante a semana refletindo e pensando, e por vezes, talvez nós nos expressamos de uma forma equivocada, nós pensamos o que não deveria pensar, nós nos comportamos de uma forma inadequada. Sábado está chegando. Sábado está logo ali e a gente não sobe aqui de qualquer jeito. E porque a gente não sobe aqui de qualquer jeito, a gente tem que dar um jeito o quanto antes de se resolver com Deus para subir aqui numa boa. Então por isso é um ambiente de sofrimento. Um ambiente de sofrimento também porque o apóstolo Paulo chega a citar que ele sentia dores de parto até que Cristo fosse gerado nas pessoas. Então, quando nós estamos em exercício de sermão, quando nós estamos ensinando, nós estamos preocupados sim com o crescimento das pessoas e isso gera dor. Isso gera dor. Porém, talvez o maior sofrimento, e eu diria que o processo mais agônico de ministrar a palavra de Deus, é compreender e discernir aquilo que Deus quer falar. Porque para que os ouvidos naturais ouçam, é necessário que sejam ativados ouvidos espirituais. Portanto, para falar em nome de Deus, para falar sobre o Evangelho de Jesus, é absolutamente necessário que nós venhamos a entrar dentro de uma atmosfera espiritual profunda de sofrimento, de agonia, até que Deus derrame a sua palavra sobre nós. Eu respeito, eu admiro na realidade todas as pessoas que se comunicam e se expressam bem. Mas o meu respeito de verdade para todos aqueles que ministram a palavra de Deus todas as semanas, entrando na presença de Deus para trazer algo fresco, esses têm a minha admiração. E assim como um processo de parto, que as dores são geradas através das contrações, mas de repente vem um momento de dar à luz, eu acho que acontece algo parecido também conosco quando estamos gerando a mensagem. É verdade que existe dor? Sim, mas a alegria é imensa quando Deus arde algo no nosso coração. Arde. Isso acontece de forma... Eu estou dando uma introdução para que vocês entendam o quão surpreso eu fico quando Deus faz dessa forma. Porque
Por vezes Deus pode ministrar algo ao meu coração em oração, ou observando algo, ou escutando alguma canção, ou lendo a Bíblia. Mas dessa vez foi diferente. Essa semana foi diferente. Eu até conversei sobre isso com algumas pessoas. Essa semana foi diferente. Essa semana Deus sussurrou no meu coração. Essa semana ardeu no meu coração uma única expressão. Está esperando o quê? Essa é a mensagem de Deus dessa noite. E eu prego isso como um recado de Deus. Está aí esperando o quê? Eu prego isso porque Deus colocou isso no meu coração e isso está ardendo no meu coração. Se bem que olhando para o nosso contexto, isso faz todo sentido. Isso faz todo sentido. Nós estamos vivendo um momento na história importante, pós-pandemia, onde, por conta de um episódio, nós estamos ainda ressignificando algumas coisas, aprendendo algumas coisas, e por conta da pandemia, nós, nos últimos 2 anos, estamos vivendo de forma diferente, pensando de forma diferente, vivendo a religião de forma diferente, a fé de forma diferente. Nós estamos vivendo de uma forma diferente. E nesses últimos 2 anos, nós nos isolamos em nossas casas, entramos em nossas cavernas. Neste isolamento, nós nos isolamos de diversos contextos e elementos que gravitam em torno da nossa sociedade, nos isolamos das pessoas. Dentro desse contexto, nós nos isolamos das pessoas e não é apenas o fato de nos isolarmos que me preocupa, é o fato de, por vezes, estarmos confortáveis e indiferentes às pessoas. Porque nós estamos dentro de uma caverna. A pandemia colocou a gente dentro de uma caverna. Na escuridão do luto, na escuridão do desespero, na escuridão da ansiedade. A pandemia fez isso com a gente. Só que lá no fundo dessa caverna, a pedra foi tirada. A gente percebe que uma pedra foi tirada. E essa pedra que foi tirada, possibilitou que luz entrasse dentro dessa escuridão. E ainda que a luz tenha entrado dentro dessa escuridão, nós estamos habituados ao escuro. Portanto, a luz incomoda. A luz incomoda. E por causa disso, nós insistimos ainda em continuar dentro da caverna e não caminhar em direção à luz, para sair dessa caverna. E por isso, a mensagem de Deus essa noite é: saia da caverna também. Está esperando o quê para sair da caverna? Está esperando o quê para cumprir os propósitos de Deus para a sua vida? Está esperando o quê para obedecer a Deus? E esse estar esperando o quê, eu não gostaria que vocês entendessem como um tom ofensivo. Não gostaria que vocês pensassem nisso de uma forma ofensiva, do tipo desrespeitosa, porque não é. Está esperando o quê? Ele está num tom de autoridade. Sabe quando Jesus está diante do túmulo de Lázaro? E Jesus diz as seguintes palavras: Lázaro, sai para fora. É um tom de autoridade, não é um tom de autoridade de alguém que não está preocupado com o sentimento da família do Lázaro. Porque naquele texto a gente tem a informação de que Jesus chorou e de que Jesus está preocupado e que Jesus é solidário, Jesus sente, é sensível à dor, é solidário à dor do próximo, Jesus sente piedade. Então esse tom é um tom de autoridade, mas um tom de autoridade de alguém que ama. Está esperando o quê? Mas também é um tom de urgência. Um tom de urgência. Um tom de urgência que me leva a uma cena onde talvez você esteja sendo você está naufragando, você está sucumbindo pelas ondas, você está numa situação de morte, de vida ou de morte, e que se alguém não interceder, não fizer algo por você, não jogar um colete, não jogar uma boia para você, você vai morrer. E de repente, dentro dessa situação, dentro desse contexto, alguém joga algo para você. E você ali numa zona de inércia, numa zona de cegueira, você não pega. Você não pega. E a pessoa que jogou
no momento de desespero, de urgência, diz para você: está esperando o quê? Está esperando o quê para pegar e sair dessa zona, sair dessa tempestade? Portanto, repito, está esperando o quê? E gostaria de, inclusive, nos colocar aqui na mesma página, talvez, está esperando o quê para cumprir os propósitos de Deus para a sua vida? Está esperando o quê? Para que a oração de Jesus no Pai Nosso, que seja feita a vossa vontade, assim como ela é feita aí no céu, ela vai ser feita aqui na terra, e que comece a partir da minha renúncia. Está esperando o quê? Está esperando o quê? Para que as palavras de Jesus: olha, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. Está esperando o quê? Para que a vontade de Deus seja uma verdade na sua vida. Para viver uma renúncia das suas próprias vontades, dos seus próprios desejos, para de fato obedecer aquilo que Deus já disse claramente para você. Está esperando o quê? É sobre isso. Sobre isso. E eu gostaria de tomar emprestado das Sagradas Escrituras um personagem que é, talvez, na minha opinião, um dos personagens mais importantes da Bíblia depois de Jesus. Um dos personagens mais importantes. E ele estava vivendo também numa caverna, estava vivendo num período desértico. E em um momento Deus precisou acordá-lo. E ele tem um diálogo com Deus, muito interessante, muito especial inclusive. Um diálogo com Deus, onde Deus diz para ele o porquê ele precisa sair daquela situação. Parafraseando, Deus diz para ele: está esperando o quê? Para sair dessa situação. E esse personagem, apesar de ser um personagem muito importante, ele é um personagem audacioso, porque eu ouso dizer que ninguém foi tão ousado como ele dentro de um diálogo com Deus, e hesitou tanto, e deu tantas justificativas e tantas desculpas para não cumprir aquilo que Deus estava querendo que ele cumprisse. Eu diria que esse personagem foi o mais ousado. O mais ousado. Moisés. E nós vamos hoje estudar, refletir um pouco sobre esse diálogo de Deus com Moisés no livro de Êxodo, onde Deus está dizendo para Moisés: é urgente, eu preciso de você e preciso agora. E Moisés está dizendo: não é momento ainda, eu quero continuar aqui dentro da minha caverna, eu não quero. E Deus fala: mas eu quero. E Moisés fala: eu não quero. É esse texto que nós vamos estudar. Por isso eu tomei emprestado hoje a minha querida televisão, que fazia um tempo que eu não usava. Vamos lá então, vamos lá. Êxodo capítulo 3, verso 1. Tá pequeno? Não, né? Tá de boa. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, até que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Pode voltar. Biblicamente, caverna e deserto são elementos providenciais da parte de Deus. Biblicamente, parece que todo personagem relevante passou um período de deserto e um período de caverna. São períodos provisórios e providenciais da parte de Deus para que Ele gere em você algo. Caverna e deserto na Bíblia Sagrada tem a ver com isso, com Deus te modelando, com Deus te colocando no forno e te preparando para algo. Mas assim como nós, que entendemos que também estamos peregrinando num deserto, mas entendemos, contudo, que nós estamos projetados para viver na nossa pátria celestial e que esse deserto aqui é provisório. O deserto de Deus para a sua vida, ele também é provisório. O problema é que muitas vezes o provisório ele acaba se tornando permanente. E aquilo que Deus estava fazendo com você, que era para ser por um determinado tempo, você acaba se estendendo para aquilo e acaba não entendendo que isso é apenas um tempo de preparo. Isso é um provisório. Eu sei que talvez tu esteja numa situação que não seja uma situação tão ruim, mas você está acostumado com essa situação. Eu preciso que você saia desse provisório para ir para o permanente, para ir para o tempo de realização. E tem uma coisa interessante e curiosa nesse texto. Eu viajei recentemente e
escutei o pastor que estava pregando sobre isso falar exatamente isso, o que me chamou muita atenção. Moisés, a gente sabe que Moisés, ele foi separado por Deus para pastorear as ovelhas de Israel e exerceu o tempo do seu ministério, ele exerceu no deserto. O seu ministério foi pastoreando as ovelhas do Senhor no deserto. E nesse texto a gente vê que um dia ele levou o rebanho para o outro lado do deserto, as ovelhas do seu sogro. Às vezes a gente não consegue entender, escute bem. Às vezes a gente não consegue entender a conexão das coisas que acontecem com a gente nesse período de deserto, de caverna, com as coisas que tem a ver com o período de realização. A gente não consegue enxergar, mas tem a ver. Moisés já estava sendo preparado quando ele leva as ovelhas do seu sogro para atravessar o deserto. Deus já estava ensinando a ele o caminho que ele deveria traçar, as atitudes que ele deveria ter para levar as ovelhas do Senhor para o outro lado do deserto. Portanto, Deus estava ensinando, Deus estava modelando para que chegasse em algum momento, Moisés fosse empurrado para o tempo de realização. Porque, repito, deserto e caverna são providenciais, mas são provisórios, não podem ser tempos permanentes. E Deus continua, o texto continua, perdão. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Eu sei que talvez existam diversos elementos teológicos, inteligentes, profundos, acerca do significado dessa sarça. Mas para mim, de forma clara, Deus estava querendo chamar a atenção de Moisés por meio de um sinal extraordinário. Porque, biblicamente, as coisas também funcionam assim. Para que os israelitas acreditassem que Moisés era de fato enviado por Deus, ele precisou se apresentar para o povo por meio de um monte de sinal milagroso e extraordinário. Isso acontece também com Jesus. Jesus, por exemplo, o Evangelho de João, ele começa dizendo para a gente ali no capítulo 2 que Jesus, ele realizou o primeiro milagre num casamento, transformando água em vinho. E depois que Jesus realizou esse milagre, os discípulos creram nele. Vai seguindo o texto, Jesus está em Samaria, está subindo de Jerusalém, passando por Samaria, indo para Galileia. E Jesus está ali com o povo de Samaria. E de repente esse povo, em um determinado momento, eles olham para Jesus e dizem assim: olha, a mulher samaritana, ela falou acerca do Senhor para nós. Mas agora, porque nós ouvimos o que o Senhor disse, nós agora sabemos que o Senhor é o Salvador do mundo. Mais tarde, Jesus volta ali para aquela região da Galileia, região aquela, inclusive, que eles haviam desprezado Jesus, porque profeta de casa não tem valor. Só que esses que estavam na Galileia haviam visto o que Jesus tinha feito em Jerusalém, e por isso receberam bem Jesus. E ali na Galileia, de repente, chega um cara e fala: Jesus, eu preciso de uma ajuda sua. Até que Jesus fala: ai, vocês parecem que precisam estar sempre vendo alguma coisa. Vocês precisam estar sempre vendo alguma coisa para eu chamar a atenção de vocês. Aí você vai para o final do Evangelho de João. Jesus diz para Tomé: olha, Tomé, você acreditou em mim porque você viu, mas felizes são aqueles que não veem e creem. Porque tem gente que parece que precisa ver algo impressionante da parte de Deus para se movimentar. Tem gente que ele só recebe o está esperando o quê? Se vier por meio de uma profecia, se vier por meio de algo mirabolante, se vier por meio de algo muito espalhafatoso, algo muito extraordinário, muito sobrenatural. Se Deus não se revelar assim, se o anjo do Senhor não descer na terra para dizer: filho meu, eis que estou enviando você, o cara não se move também. Não se movimenta. Se não acontecer alguma coisa muito extraordinária, a pessoa não se movimenta. E por vezes, existem algumas coisas que são claras da parte de Deus e que a gente fica esperando algo muito surreal acontecer. A gente ainda fica conversando assim, do tipo: você já viu que Deus não age mais como agia antigamente?
Já viu que os milagres que Deus realizava antes, parece que Deus não realiza mais agora nos últimos tempos? Parece que não acontecem mais as mesmas coisas. E eu pergunto, precisa? Precisa, porque Deus deu filho. E nesses últimos tempos, agora a gente prega o filho, a gente beija o filho. E Deus já fez o que tinha que fazer. E a gente pega aquilo que Deus já fez pela gente, por nós. A gente se arrepende, se constrange e sai fazendo o que tem que a gente fazer. A gente sai vivendo a fé de forma extraordinária, mas sem precisar ver coisa extraordinária. Porque essa geração que Moisés tirou do Egito, certamente foi a geração que mais viu Deus fazer feitos extraordinários. Nenhuma outra geração. De modo que ao longo do enredo bíblico, você vê que por diversas vezes os autores que são posteriores a este período citam este período porque foi um período extraordinário. Eles citam, olha, foi com forte mão milagrosa que Deus libertou o povo do Egito, mostrando o seu forte poder, ferindo com pragas. Deus fez coisas extraordinárias. E essa geração que viu tudo isso, morreu, ficou um monte de cadáver no deserto. Porque eram obstinados, rebeldes, e não gerou neles, o fato de ver, não gerou neles uma conversão autêntica, que os possibilitasse inclusive de desfrutar da terra que mana leite e mel. Viram um monte de coisa extraordinária, mas não se movimentaram. Que tem gente, repito, que precisa ver algo muito mirabolante da parte de Deus para seguir em frente, para se movimentar. E eu cito Jesus de novo. Felizes são aqueles que não veem, mas creem, que se movimentam pela sinceridade, pela verdade, de uma forma genuína, simples. E que bom, se Deus fizer coisas extraordinárias, que bom, mas não espere coisas extraordinárias para sair da sua zona de preparo, da sua zona onde Deus está te modelando para ir para a zona da realização. Não espere. Vamos seguir o texto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Parece até um pouco irônico da parte de Deus. Ele, no meio do monte, ele acende, toca fogo numa árvore que não se consome e ele quer chamar a atenção de Moisés. Ele quer que Moisés chegue perto. E quando Moisés chega perto, a primeira coisa que Deus fala, não se aproxima. Tenha respeito. O lugar que você está aqui, Moisés, é terra santa. Respeito, temor, cuidado. Eu digo isso porque às vezes a gente é tomado por um sentimento de susto. A gente é meio... Acontece algo e a gente fala, preciso voltar para o Senhor. E normalmente, infelizmente, quando acontece algo ruim, mas a gente pensa, preciso voltar para o Senhor. E a gente se levanta da caverna, da escuridão da caverna e começa a caminhar. E lá pelas tantas, a gente é seduzido pelos desejos e pelas coisas desse mundo. E a gente olha para trás e volta. E nesse vai e volta, Deus está dizendo, cuidado, respeito. Cuidado. Eu quero que você saia da caverna, é tempo de sair da caverna, mas não é tempo de sair da caverna de qualquer modo, de qualquer jeito, porque olha, não se aproxime de qualquer forma, o lugar que você está pisando aqui é terra santa. Às vezes a gente está dentro de uma comunidade, trabalhando em ministério, e a gente dá umas desculpas do tipo assim, se não tivesse o ministério, eu já estava no pecado, lambuzado no pecado. Então eu ainda não estou totalmente no pecado, porque graças a Deus eu estou ligado com as coisas de Deus ainda por causa dessa minha função aqui no trabalho. Então, por isso que se eu ainda tenho relacionamento com Deus, isso acontece porque eu tenho compromisso com os meus irmãos. Cuidado. Respeito. Não é nessas condições que Deus quer te chamar. Está esperando o quê? Não precisa sair correndo
de qualquer jeito. Precisa sair convicto, firme. Cuidado, respeito. Fez voto com Deus, cumpra. Cuidado. Jesus, ele não é esse cara obcecado, esse personagem obcecado para fazer com que todo mundo siga. Na realidade, Jesus ele vai ensinar assim, ó, comigo não tem neutralidade. Quem comigo não ajunta, espalha. Vai começar a me seguir como um cara que vai começar uma construção. Se for para deixar na metade, não faz. Colocou a mão no arado e olhou para trás, não está apto para o reino de Deus. É vexame. É vexame. Se for para fazer, tenha cuidado, tenha respeito. Tá ali, eu penso que está esperando o quê? É também um está esperando o quê para levar as coisas de Deus a sério? Está esperando o quê para sair dessa zona mista? Dessa zona morna? Está esperando o quê? Está esperando o quê? Para encarar com compromisso, com lealdade, com honra, com respeito. Aquele que foi até o último suspiro por amor de você. Está esperando o quê? Vamos seguir. Versículo 10. Vá, pois, agora. Vá, pois, agora. Eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Eu por vezes ensino que um dos sinônimos da fé é paciência, que um dos sinônimos da fé é esperar, que um dos sinônimos da fé é você ficar parado, sem você fazer nada. E de fato é, mas às vezes a fé também te impulsiona e te empurra para uma zona para um ambiente de uma resposta imediata. Às vezes a fé te empurra para um ambiente de coragem, de tomar algumas decisões e algumas posturas, às vezes de forma até mesmo irracional, mas assumir uma postura de fé. Eu gosto de olhar, por exemplo, para o Zaqueu, que Jesus diz: ô Zaqueu, eu vou passar na sua casa, vou ficar aí um tempo com você. E o cara do nada, de forma imediata, fala: Deus, eu vou vender tudo que eu tenho, metade eu vou dar para os pobres. Bom, Zaqueu. E tem mais, se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Então, Zaqueu, você vai ficar pobre, não vai ter nada. Se é eu e estou na frente de um cara desse, ele fala: eu já sei o que eu vou fazer, eu vou vender tudo que eu tenho, dou para os pobres, a outra metade eu vou restituir. Eu falo: cara, calma, vamos orar. Dá uma segurada, não sei se é bem por aí. Vai devagar. Mas a fé, ela nos leva às vezes para uma ação imediata. E precisa. Tá o cara lá, os três personagens da parábola, tá o levita e o sacerdote, e eles estão atarefados com as coisas do templo, passando, a cada um seguindo o seu caminho, pensando em que canção eu vou tocar hoje, que tipo de sermão eu vou ministrar, será que vai dar para ligar as câmeras, será que vai estar todo mundo? E a gente fica pensativo, porque a gente está ocupado com as coisas de Deus. E de repente um samaritano, que não é o camarada bem visto aos olhos dos judeus, esse cara se depara com um cara que está estirado na beira do caminho. Enquanto todos os outros passaram por aquela situação e falaram: depois eu ajudo, depois eu vejo, depois eu dou um jeito para essa situação aqui. O samaritano entendeu que era agora. Enquanto os outros estavam esperando alguma coisa, seja lá o que era, o samaritano entendeu o senso de urgência. É agora, porque existem coisas que é para agora, existem coisas que não dá mais para esperar. Desculpa, minha voz está rouca. Existem coisas que não dá mais para esperar. Existem coisas que é hoje. É hoje. É tomar uma decisão, bater no peito e falar: é hoje. Hoje eu tomo uma postura. Minha vida vai ter um antes da sarça e um depois da sarça. Hoje, é hoje. Não tem mais tempo para esperar, é agora. Porque enquanto você espera, tem gente morrendo. Enquanto você espera, tem família se dissolvendo. Enquanto você espera, tem casamento se quebrando. É hoje. É hoje.
Tem gente que está precisando hoje, tem gente que não é para amanhã, tem gente que está precisando hoje, está esperando o quê? Está esperando o quê? Se o nosso cristianismo, se a nossa fé não estiver fazendo a gente se sensibilizar com a dor do outro, então a gente precisa repensar. A gente precisa repensar, porque o cristianismo ele só faz sentido quando ele é vivido a partir do outro. Se o nosso cristianismo é um cristianismo isolado, indiferente aos problemas do outro, eu não sei o que você está vivendo, mas não é cristianismo. Precisa repensar, repensa, é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E aí você vai dizer que ama a Deus, que não vê, mas não ama o próximo, que é quem você vê, então você não ama a Deus. Repensa. Se a dor do outro, se o choro do outro não está fazendo você chorar, se a necessidade do outro não está sendo a sua necessidade, urgente, repense. Ou melhor dizendo, está esperando o quê? Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Eu acho que essa é a justificativa clássica. Clássica. Quem sou eu? Senhor, eu tenho um passado. Eu matei um egípcio antes de vir para cá. Eu arranjei treta no Egito. Não é legal. O Egito não está bacana para mim. Não é um lugar favorável para mim. Não é um lugar onde eu vou me sentir confortável. Porque eu tenho um passado. Eu tenho um passado que me impede de seguir adiante no meu presente ou no meu futuro ministerial, profético. Não dá. E tem mais, Deus, e tem mais. Eu estou bem. Eu encontrei Zípora, eu estou na boa aqui, pastoreando o rebanho do meu sogro. Eu estou bom, eu estou bem aqui. O conforto às vezes é a corrente que nos prende. O conforto às vezes é a corrente que nos prende de ir para a zona da ação. Conforto. E se você for olhar ao longo da história, todas as vezes que a igreja pecou, drasticamente pecou porque estava numa zona de conforto. Aos Filipenses, o apóstolo Paulo vai ensinar: muitos estão pregando a palavra de Deus de forma destemida e corajosa, anunciando isso, motivados no Senhor pela minha prisão. Pela minha prisão. Porque quando nós estamos sofrendo, padecendo, sendo perseguidos, biblicamente, historicamente, é nesse momento que nós somos empurrados, infelizmente empurrados para a zona da ação, para o ambiente da ação. É nesse momento, nesse ambiente. E quem sou eu? Deus. Moisés continua mais à frente nas suas justificativas, ele chega a dizer para Deus: eu não sei falar direito. Percebe o contrassenso? É incoerente. O Senhor quer que eu seja representante. O Senhor quer que Moisés é o personagem que ele vai dizer para o povo, ele vai passar para o povo, transmitir para o povo a lei, a aliança de Deus. E esse cara que vai transmitir, que vai falar, que vai dar fazer um monte de profecia, um monte de pregação, não sabe falar direito, tem a fala pesada, não sabe exatamente o porquê que ele diz, mas ele tem dificuldade para falar. Tem dificuldade. Aí Deus, nesse momento, diz para ele: eu sei que você tem as suas dúvidas e as suas dificuldades, mas Moisés, você não pode esquecer de uma coisa. Deus afirmou: eu estarei com você. Eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão cultos a Deus neste monte, porque eu gosto de olhar para essa expressão, eu estarei com você, como uma expressão, eu estarei em você. Em você. Eu te unjo, eu te revisto com a minha autoridade. Pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia também é a história de homens que foram ungidos do Senhor, ungidos no Senhor pelo Espírito Santo. Moisés, Josué, Gideão, Jefté, Davi, os profetas, líderes extraordinários. E o que eles tinham de tão extraordinários? A vida, a história deles? Não, o Espírito Santo. E esse mesmo Espírito Santo é concedido a você porque é Jesus, segundo João Batista, quem nos batiza com o Espírito Santo. Portanto, por meio da fé, nós temos o mesmo Espírito.
O mesmo Espírito que estava na vida de Moisés, esteve na vida de homens extraordinários, é o mesmo Espírito. Olha para mim, você tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. Sabe o valor que isso tem? Você tem o Espírito Santo. E é maior o que tem em você do que aquilo. Não importa a dificuldade, maior o que tem dentro de você do que aquilo que tem no mundo. É o Espírito Santo. Está esperando o quê? Você foi ungido pelo poder extraordinário do alto. Há um poder excelente de Deus habitando dentro de você. Está esperando o quê? Está esperando o quê? Você tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você. Você é morada do Deus Altíssimo, o Deus que criou os céus, a terra e o mar, o Deus que faz existir a partir do inexistente, que dá vida ao inanimado. Esse Deus habita dentro de você por meio do Espírito Santo. E você tem dúvidas do quê? Do quê? Vocês receberam poder. Poder. E Deus continua. Moisés perguntou, quando eu chegar, eu separei alguns versículos, porque é um diálogo bem longo. Quando eu chegar diante dos israelitas, e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês. E eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Moisés. Tinha uma sarça ardendo em chamas. E ela não era consumida. Porque quando eu determino, se existe algo que é para queimar e consumir, e eu não quero que consuma, isso acontece. Moisés, se eu quiser que fogo caia do céu, vai cair. Se eu quiser parar o sol, vai parar. Se eu te der autoridade, você pisar em serpentes e em escorpiões, isso não vai te ferir, não vai te fazer mal algum, porque eu estou com você. Eu sou, Moisés, eu não sei no que você está inserido, eu sei que você está pastoreando as ovelhinhas do seu sogro, maravilhoso, isso é do tempo da preparação, isso um dia vai fazer sentido, mas deixa eu te falar, se ficar nas ovelhinhas, se ficar só nessas ovelhinhas, você vai ficar em coisas transitórias e passageiras. Moisés, eu sou. Ontem eu sou. Hoje eu sou. Amanhã eu sou. O tempo, eu não estou limitado a essas circunstâncias, Moisés. Eu não estou limitado a nenhum tipo de limite que você está limitado. Nada disso me limita. Eu estou acima de todas essas coisas. E quando você assumir a postura de fazer aquilo que eu estou enviando para você, aquilo que eu estou ordenando para você, Moisés, você vai parar de trabalhar para as coisas que são passageiras e vai começar a trabalhar para as coisas que são eternas. É isso. É isso, Moisés. Eu estou acima do tempo. Eu sou. Para de gastar tempo com coisas inúteis e passageiras que vão ser varridas. Existem coisas que você está inserido, que do momento que você partir desse mundo para uma outra, essas coisas vão ser varridas pelo tempo. Mas todas as coisas que você se envolve para Deus, você está gerando uma glória eterna que pesa mais do que tudo isso. Por isso o apóstolo Paulo diz, eu quando parei para comparar, eu entendi que tudo isso era prejuízo quando comparado à grandeza de Deus. O que para mim era lucro, é na verdade um grande prejuízo. Eu vou, segundo o apóstolo Paulo, é me entregar. Eu vou correr como quem corre no estádio. Eu vou me entregar de tal forma, porque eu vou correr como quem quer alcançar o prêmio da coroa celestial. É nessa direção que eu vou. Eu vou entregar, eu vou fazer com que a minha vida ela seja vivida a partir das coisas eternas. E isso vai fazer sentido para a minha vida, é isso. Se envolver nas coisas do eu sou. Continua. Moisés respondeu, e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não lhe apareceu? A partir daqui acontecem dois sinais milagrosos, extraordinários. O primeiro, Moisés presencia a vara que estava em sua mão se tornar uma serpente. E o segundo sinal, Moisés
presencia a sua própria mão ficar leprosa. E Deus diz para eles, se eles não acreditarem nem no primeiro e nem no segundo sinal, eles vão acreditar no terceiro. Que você vai pegar um pouco de água do Nilo, vai jogar e vai perceber que essa água vai virar sangue. Aí você para analisar que Moisés tem uma relação especial com a água. Porque o próprio nome, Moisés, tirado da água, salvo pela água. De repente você percebe que o seu primeiro sinal extraordinário é transformar a água em sangue. Dentro das pragas, dentro de um dos sinais das pragas, transformar a água sólida, granizo numa tempestade, como nunca antes vista. Moisés, talvez um dos maiores feitos é a abertura do mar Vermelho. Deus sopra e a água se divide. No deserto, a água amarga, Deus transforma em água boa para beber. Não tem água, não tem problema, Deus tira da rocha. Moisés tem uma relação muito especial com a água. Aí você para se dar conta e para se lembrar que Moisés realizou o seu ministério no deserto, no lugar que é escassez de água. Porque Deus estava dizendo para ele que onde é problema para muitos, onde muitos vão entender problema, onde muitos vão enxergar problema, na realidade para mim vai ser uma forma de manifestar Deus na sua vida, Moisés. Para onde muitos estão vendo problema, vai ser uma forma de eu manifestar Deus através do meu glorioso poder, de me manifestar através do meu glorioso poder através da sua vida. Como o apóstolo Paulo ensina, o poder de Deus se aperfeiçoa nas limitações, o poder de Deus se aperfeiçoa nas fraquezas. Aonde talvez a gente vê limitação, a gente enxerga em Deus uma excelente oportunidade de percebermos algumas coisas onde as pessoas irão olhar e irão perceber que não é outra pessoa senão Deus na sua vida, através do Espírito Santo. Extraordinário. Segue, vamos seguir. Já estamos finalizando. Moisés, respondeu-lhe porém Moisés, Senhor, peço que te envies outra pessoa. Ele realmente não queria ir. E Deus fala, não é com outra pessoa, é com você. O que eu tenho para fazer com você não pode ser terceirizado, é você. Esse lance de ninguém é substituível, ninguém é substituível, é isso, né? Insubstituível, não é assim. O que eu tenho é para você, e se você não fizer, vai ficar um buraco aberto. É para você, você tem que fazer. E nesse momento Deus se ira com Moisés. E nesse momento de ira, isso me gera uma reverência, um temor tão grande e me leva de frente à parábola do servo, dos servos que não aplicaram os talentos e porque não aplicaram os talentos também tiveram a ira do seu Senhor sobre eles. Porque se existe algo que biblicamente deixa Deus irado, é quando você não faz aquilo que precisa ser feito. Está além de uma esfera moral, ética, de pecado, está dentro de uma esfera de negligência. De indiferença. Deus se irou com Moisés. Se irou. Seria muito mais fácil se Moisés lá no início, antes de todo o diálogo começar, onde Deus falou, Moisés, os seus irmãos israelitas estão sofrendo. Se nesse momento Moisés tivesse entendido, talvez ele não tivesse relutado tanto com Deus. Se ele tão somente tivesse se atentado ao fato de que as pessoas estavam sofrendo. Em outras palavras, se ele tivesse como abrir os seus olhos e olhar além de si mesmo. Se ele conseguisse olhar além de si mesmo, ele iria perceber que existiam pessoas sofrendo. Nessa noite, eu vou além, eu te convido a abrir os olhos. Nessa noite eu te convido a abrir os olhos. A olhar para o lado. Não precisa ir longe. Não precisa ir longe, olha para o lado.
Nessa noite, olhe para o lado. Olhe para quem está ao seu lado hoje. Olhe para quem está ao seu lado. E você vai perceber que existe muito da parte de Deus para que você faça. Jesus diz no Evangelho de João: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, porque existe algo dentro da gente que é alinhado quando nós nos encaixamos ao centro da vontade de Deus e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Jesus está dizendo, vocês não dizem o tempo inteiro, outra hora eu faço, deixa para frente, deixa para depois. E Jesus conclui dizendo, eu lhes digo, abram os olhos e vejam, os campos, eles estão maduros para a colheita, abram os olhos. É só abrir o olho, é só abrir o olho e ver que tem um monte de gente querendo suicídio, é só abrir o olho e ver um monte de gente que está sofrendo, é só abrir o olho. Talvez a mensagem seja, você está esperando o quê? Só para abrir o olho, porque se você abrir o olho, você vai perceber que tem gente numa situação de fragilidade e a partir disso, talvez você crie algo dentro de você e você saia da zona da inércia, da paralisia. Mais à frente, em outra parábola no Evangelho de Mateus, em outro texto, diz Jesus, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, a seara é grande, mas infelizmente os trabalhadores, aqueles que entendem a urgência, aqueles que entendem o chamado, são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Por isso, a minha oração essa noite, meu desejo essa noite, a minha oração diante de Deus é, Senhor, por meio dessa palavra, por meio desses textos, desperta a tua igreja. Desperta a tua igreja e cria trabalhadores, pessoas dispostas, pessoas que talvez nem se considerem capazes, mas que são cheias do Espírito Santo de Deus, e porque são cheias do Espírito Santo de Deus e estão disponíveis, o Senhor vai utilizá-las para fazer a transformação que o mundo tanto precisa. O meu desejo essa noite é para que você saia daqui incomodado. O meu desejo não é, com essa palavra, trazer conforto para você. Não, é para sair daqui incomodado. É para sair daqui você pensando, o que é que eu estou fazendo da minha vida? O que é que eu estou fazendo da minha vida? Porque fé cristã é fruto. Fé cristã resulta em fruto. Se não está tendo fruto, e você está sendo exposto a um ambiente religioso cristão, repense. Eu quero orar por você nessa noite. Quero cantar um louvor e quero orar com você. Para que você possa ser tocado pelo Espírito Santo de Deus.